Emagrecer, ter uma boa aparência, ficar com o corpo dentro dos padrões da moda. Preocupações que muitas vezes levam a exageros. Situações extremas que estão por trás de doenças como a bulimia e a anorexia. A gente vai conhecer agora uma paciente corajosa que está vencendo a doença. Ela aceitou falar com a gente para alertar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Eu já estava um pouquinho acima do peso, né? Que mulher que não quer ser magra, que não quer ser igual a essas atrizes que são modelos de corpo bom, de corpo perfeito. Esse desejo se transformou em uma doença para esta moça de 21 anos. Eu não tinha uma rede de amigos da minha idade. Então, eu não tinha onde descontar toda a pressão que eu sofria no meu trabalho e na minha casa. Eu acabava descontando na comida, aí eu comia e vomitava. É a bulimia, um distúrbio alimentar em que a pessoa come em excesso e depois provoca o vômito para se livrar do sentimento de culpa. Eu decidi procurar tratamento porque eu não estava aguentando mais, sabe? Porque eu sofro comendo e vomitando, sabe? É difícil para mim, né? E aí depois, assim, eu fiquei com medo, porque como eu ouvi falar de bulimia, eu fiquei com medo de depois a minha doença piorar, eu começar a vomitar e não consigo controlar mais. Eu já não consigo controlar, eu preciso muito de esforço. Não é muito fácil para a maioria das pessoas ter que reduzir, às vezes, aquela fritura, aquele doce, aquele churrasquinho do fim de semana. Mas não é impossível, não. Dá para emagrecer com saúde comendo de tudo. É isso mesmo. Quem vai explicar para a gente é a nutricionista Beatriz Ulati. Beatriz, que história é essa? Dá para perder peso comendo normalmente? Com certeza. E o interessante é isso, que você consiga fazer uma perda de peso, mas de uma maneira saudável, consumindo de todos os alimentos. E aqui a gente está vendo, por exemplo, um balcão de saladas nesse restaurante bastante variado. Muita gente fala que não tem tempo, essa é a desculpa preferida, né? Com certeza. O grande problema normalmente é salada, que as pessoas dizem que não tem opção. Como a gente pode estar percebendo, a gente em qualquer self-service hoje, a opção de saladas é bastante grande, que vai desde folhosas até saladas cozidas para atender a todos os gostos e preferências. Para perder peso tem que ter uma saladinha no prato sempre, né? Com certeza, sempre, sempre. Agora, só de salada não vive nem homem nem mulher, né? Todo mundo reclama, mas eu vou ter que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão ou dá para comer um arrozinho, feijão, uma batatinha frita? Não só dá como deve, tá? Que o ideal da perda de peso é quando você perde peso, mas consumindo todos os alimentos que o nosso organismo necessita, tá? E consumir frituras, o que a gente pede é que seja controlado, que se coma fritura 1, 2 vezes por semana, mas o arroz, o feijão deve fazer parte do nosso cardápio diariamente. Agora, como? Em que quantidade? Esse é um grande problema, né, para a maioria das pessoas. A quantidade, todo mundo sabe realmente qual é a sua quantidade, mas o que a gente recomenda é não abusar da quantidade. A quantidade que você consome é aquela quantidade suficiente para saciar a sua fome. Só isso. A gula não. A gula não. Segundo este psicólogo, os jovens são as maiores vítimas da obsessão com o corpo. Todos os distúrbios, todos os transtornos, digamos, psiquiátricos ou psicológicos mais graves,
A maioria deles ocorre no intervalo que vai dos 14 aos 24 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, o auge da adolescência e o começo da vida adulta. Porque, na verdade, é a fase mais intensa emocionalmente na vida de qualquer um. É a fase que teu corpo muda, que você vai se definir profissionalmente, sexualmente, socialmente. É a idade que você vai ver se você vai dar certo ou não. Ele alerta que artistas e modelos se sacrificam porque vivem da imagem e são muito cobradas para manter os corpos tão invejados. Nós mesmos pegamos as revistas de fofoca e vemos lá, fulano engordou 2 quilos, né? Nossa, você viu só? Ela também, né? Olha, ela tem estria. O ser humano é bonito porque ele é diferente. Se fosse todo mundo igual, não ia ter graça. Mas o processo de aceitar essas diferenças pode passar por dietas nada saudáveis. Muita gente admite que já fez alguma maluquice para emagrecer. Quando tem fome, toma chá e come bolacha de água e sal. Não adianta você ficar fazendo essas dietas, se fazer atividade física, porque um dia o corpo vai sentir e aí vai pesar muito, né? A gente tem que conseguir emagrecer através da atividade física, através de uma caminhada, uma bicicleta, tudo que é aeróbico, né? Nada de maluquice.